Boa noite a todos, amigos, companheiros de jornada, não é? Os amigos aí presentes, os que estão aí nos seus lares, amigos encarnados e desencarnados. Com alegria estamos juntos aí novamente para mais esse bate-papo. E antes disso, então, eu convido a todos para a nossa prece, fechando os nossos olhos e rogando ao Pai Criador as suas bênçãos, ao Mestre Jesus a sua misericórdia, o seu amor, ao nosso anjo de guarda, o seu abraço aconchegante, aos nossos afins, a compreensão, aos mentores dessa asa, a orientação necessária para que possamos transmitir, aprender e colocar em prática os ensinos de Jesus. E assim, com oração repleto de gratidão, pedimos permissão para iniciar nossa conversa dessa noite. E assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, está se aproximando aí o Natal e a gente sempre é convidado a falar sobre Jesus, né? Nunca é demais falar sobre Jesus, né? Então, como é Natal, eu gostaria de falar sobre o nascimento de Jesus e algumas reflexões sobre algumas questões que, na minha visão, são bastante simbólicas. E eu queria conversar com você sobre isso, para nós interpretarmos um pouquinho essa simbologia do nascimento de Jesus, né? Então, eu até trouxe aqui, um evangelho, era da minha mãe. E aí, eu então fui anotando, e Mateus diz só assim: e tendo nascido em Belém, né? Se a gente for olhar lá em Mateus, vai ver isso. E tendo nascido em Belém, e não diz nada sobre ter que ir para Belém, ter tido o recenseamento, ele só fala isso. E tendo nascido em Belém, né? Eu fui em Marcos também, e Marcos não fala nada sobre o nascimento de Jesus. Quem é que vai falar do nascimento de Jesus no Evangelho? É Lucas. E Lucas diz assim, gente, olha: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Olha, todos tinham que se alistar, cada um na sua própria cidade. Então José subiu da Galileia, é uma cidade de Nazaré, para a Judéia. Então ele saiu do bairro da Galileia, na cidade de Nazaré, subiu para a Judéia, da cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, e estava grávida. E a gente também não vê antes disso, né, falar, mesmo depois da anunciação, não vem falar de casamento de José e de Maria, de bodas. Não tem isso também nos evangelhos. E aí Lucas continua assim: e estando ali, então já em Belém, aconteceu completarem-se os dias. E ela deu à luz
ao filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí eu já comecei a pensar isso. Primeiro, e antes de Jesus vieram outros, né? A gente sabe, 500, 600 anos antes vieram outros para começar a preparar o terreno, para que a gente pudesse, tanto tempo depois, ter, no mínimo, uma noção do que este mestre viria a falar. Mas até hoje nós ainda interpretamos as parábolas. Muitas, a gente não tem a compreensão do que Jesus quis dizer. Então eu pensei assim, gente, por que a manjedoura? Aí fui ver o que é manjedoura. Então, manjedoura, eu, quando era menina, morei no sítio, chamava de coxo, era o coxo, onde os animais se alimentavam. Agora, na Itália, manjedoura é um panelão onde faz a massa de mangiare, de comida. Então, manjedoura é onde tem alimento. Jesus foi colocado num lugar e se preparava alimento. Então, o seu primeiro berço neste planeta foi um local onde seria preparado alimento. João também não fala nada do nascimento de Jesus. Nada. Então só Lucas fala. E vejam, Lucas sequer conheceu Jesus. Tudo que o Lucas escreve é de ouvir falar. Então eu imaginei, será que ele foi conversar com Maria? Será que ele foi conversar com os outros apóstolos? E ele escrevia para o seu editor, para Teófilo, e editaria o livro de Lucas. E ele é o que mais escreve. Então, será que não era importante isso, falar do nascimento de Jesus? Aí eu pensei assim também. Ele nasceu, ela enfaixou e pôs na manjedoura. Quem foram os primeiros a se acercar de Maria e José com seu bebê? Ele estava numa manjedoura, um lugar onde se prepara alimento. Quem se achegou primeiro foram os animais. Né? Falava inha, o burrico era deles mesmo, né? Onde eles estavam andando era no burrico. Mas a vainha, uma ovelha. Por que Jesus quis primeiro estes? O que teria motivado, né? Eu pensei, os animais primeiro. Será que é só porque ele estava não tinha lugar na estalagem, na hospedaria? Mas não fala ele ficou numa... como é que fala? Ele não tinha lugar na estalagem e ficou na manjedoura, mas não fala que ficou junto com os animais. Né? Então, aí eu fiquei pensando, gente, será que os animais não poderia ser assim Jesus nos dando um sinal? E olha, quem está chegando primeiro é a nossa parte instintiva, são os nossos animais internos, estes precisam ser domados primeiro, estes precisam ser amaciados primeiro.
domados, domesticados, para ir aflorando o melhor de nós, para chegar a entender a doutrina do Cristo. Aí depois dos animais, tinha os pastores lá fora, e crianças, hein? Observe, eram pastores crianças. E anjos chegaram perto desses pastores e disseram para eles: olha, acaba de nascer ali naquela estrebaria o Salvador, e vai libertar. Nossa, para crianças, qual o entendimento que criança teria disso? Por quê, né? Os pastores. Então também busquei entender melhor isso, e eu cheguei assim, olha, os pastores eram crianças porque são os nossos pensamentos mais puros. Não é por acaso que Jesus teria dito: deixe vir as minhas crianças. Então esta simbologia das crianças é para despertar essa reflexão em nós. Depois da nossa animalidade perto de Jesus, os nossos pensamentos começam a se purificar. As crianças estão ali, pastores, e vão guiar outras almas, outros animais. Eu não sei se eu estou viajando muito nisso, mas me pareceu muito lindo isso daí. Os anjos andaram para esses pastores. Olha, gente. A gente sabe essa simbologia toda do presépio, né, da manjedoura, da estrebaria, dos animais. Isso foi uma criação já de Francisco de Assis, já em 1300, não é lá no nascimento de Jesus. Mas isso nós trazemos até hoje. A cristandade toda ainda tem essa representatividade no presépio. Será que foi também por acaso que São Francisco foi colocando isto ou aquilo nesta montagem? A estrela que aparece no céu é Jesus, a estrela é Jesus. E quem tem olhos de ver, e veja, por que nem todo mundo viu a estrela? A história diz que só 3 viram a estrela. 3 magos, e magos ainda, né? Reis. Só 3 viram a estrela e vieram seguindo. E aí chegaram lá para Herodes e falaram que tinham visto a estrela, e eles estavam então procurando. E Herodes, assustado, falou: então tá, então vai e procura por eles, e assim que vocês souberem de alguma coisa, me manda notícia. E mais outra simbologia. Quando eles chegaram e viram, eles pensaram: não, nós não vamos voltar. Nós vamos ir em frente, não vamos fazer caminho de volta para dar notícia para Herodes. Então, olha, eu soube da boa nova e deixei aquela minha vida velha para trás. Não fui para trás dar notícia da boa nova. Eu fui em frente, eu fui para frente. Percebem isso no Evangelho? E só 2 anos depois, Herodes tomou conhecimento de que havia nascido a criança. Por isso ele mandou e fossem até Belém e matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Daí então o que acontece? Olha, José e Maria pegam Jesus, e já então não é recém-nascido, já está um pouquinho maior, e vão para o Egito. E eles são, nessa hora,
imigrantes fugitivos chegando no Egito, refugiados. Eu fiquei pensando, será que eles tinham dinheiro? Será que eles tinham posses? Será que José tinha condição econômica para fazer sozinho essa viagem? Uma família? Porque eu penso que ele devia custar. Né? Não é tão perto isso. Quantos dias, quantas semanas andando e tendo que comer e dar de comida para o seu animal? Então, também já refleti sobre isso. Jesus foi imigrante. Olha que importante isso no momento que nós estamos passando. Tendo que dar asilo a imigrantes, a refugiados. Né? Quando eu penso naquela frase que os espíritas conhecem, que Brasil é o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho, eu penso nisso, sabe? Muitos de muitos países virão até o Brasil para conhecer o Evangelho. É aí que serão evangelizados as outras nações. Evangelizados no Cristo. E Jesus mostra para mim, ele foi o primeiro imigrante. Eu fiquei muito feliz quando eu refleti sobre isso. Outra coisa que me chamou a atenção, os magos, olha, eles vieram das 3 partes do mundo. Então, só conheciam nessas 4 partes do mundo naquela época, né? Mas eles representam ali toda a civilização e vieram até o Cristo. Então não somos só nós, os católicos, os cristãos, os espíritas cristãos. Todas as nações estavam representadas ali, os 4 cantos do mundo. A outra observação que eu fiz, eu queria compartilhar com vocês. Assim, e Jesus, depois então ele volta já um pouquinho maior, volta do Egito para Nazaré, para a sua casa, aonde ele vai passar a infância. Vejam. Então ele vai voltar aonde ele deveria ter nascido. Né? Porque ele deveria ter nascido em Nazaré, ele saiu para ir para Belém por conta do recenseamento. Mas ele volta do Egito como se estivesse renascendo ali. E ali ele vai passar grande parte da sua vida, toda a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, vai trabalhar na carpintaria com o pai. E toda essa história que nós conhecemos, nem é muita história, né, dessa parte da vida de Jesus, mas é ali, na asa do seu pai e da sua mãe. Eu fiquei pensando assim depois, na fase adulta de Jesus. Jesus cura o cego, o coxo, perdoa Maria Madalena, Judas. Será que a gente tem um pouco disso em nós? Será que Jesus veio curar um pouco do cego em nós? Será que nós não estamos claudiantes também? Nessa nossa jornada, quando a gente diz que quer trabalhar na seara de Jesus, será que a gente não está meio coxo ainda? Zaqueu, vocês lembram de Zaqueu? Ele cobrava impostos, né? E trabalhava para os romanos, né?
e subiu na árvore para ver Jesus, e Jesus falou, vou almoçar na tua asa hoje, e ele distribuiu da sua fortuna. Quantos ateus a gente tem aí hoje? Não precisa nem ir fora do Brasil, gente. Quantos corruptos, né? Eu também era corrupto. Jesus foi almoçar na asa de Zaqueu. Então não é porque ele é corrupto, não é porque a outra é pecadora, não é porque o outro é cego e não enxerga Jesus. Não, todos merecem, todos recebem a presença de Jesus. Tem um livro escrito por Chico Xavier, e o Espírito é o nosso irmão X, também fala muito dessa simbologia de uma parábola. Eu iria dividir isso com vocês, conosco, que somos atinhadores aí, né? Nós somos aprendizes da doutrina, como diz, e aprendizes da fraternidade. Gente, olha, isso daí é uma beleza. O livro é este, olha, Estante da Vida. E aí, chama Estudo da Parábola. Eu vou tentar rapidamente ler para vocês. Então, o irmão X diz assim, ele aumentava com um rabino, isso no plano espiritual. Ele aumentava com um rabino e estava se interessando na doutrina espírita e estava divulgando a doutrina espírita. Então, ele diz... Aumentávamos a necessidade da divulgação da doutrina espírita quando o Rabi Zohar Ben Osaías, distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual, pediu licença a fim de parafrasear a parábola dos talentos contada por Jesus. Como eu agora tentei parafrasear algumas coisas também. Então ele diz assim, meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou a eles seus próprios bens a título de empréstimo, dizendo que os reencontraria mais tarde na vida superior. Ao primeiro transmitiu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. 5 talentos. Ao segundo concedeu inteligência e autoridade. 2 talentos. E ao terceiro entregou, pasme, o conhecimento espírita. Depois de longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. O primeiro falou, Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar a tua vontade. E determinava o bem para todos os teus súditos. Mas com os 5 talentos que me puseste na mão, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5. E são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. E perdoa-me se eu não pude fazer mais. E aí o Senhor respondeu, está muito bem, servo fiel, pois não erraste na intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia sua obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições, e os ajudaste. Veio segundo e falou, Senhor, me desculpe a incapacidade, não pude entender bem o que você me falou, mas com os 2 talentos que você me deu, eu ariei outros 2, a cultura e a experiência. Ele falou, ótimo, está muito bem, você não errou por intenção. Volte também ao campo terrestre e reinicie a tua obra.
O terceiro chegou, como nós conhecemos, e falou: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, entoado e puro, do mesmo jeito eu recebi. O conhecimento espírita é luz. Senhor, e com ele eu aprendi, e a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras, de modo que usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens da terra estão divididos por pesadelo de inveja e ciúme, como empregar tamanha luz de verdade sem ferir ou incomodar? E aí o Senhor falou: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. E ele falou: Senhor, e chorou: onde está a tua equidade? Deste aos meus companheiros dinheiro, poder, conforto, habilidade, e para mim só o conhecimento espírita. O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces e atribuir a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é porque lhes faltava o discernimento. Eles podiam ter ministrado através dos exemplos dos quais você fugiu. A responsabilidade de corrigir, amando, trabalhando, instruindo. Escondendo a riqueza e te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam sido de melhor rendimento. Gente, olha isso. Além de ele não divulgar a doutrina, não exercer, não praticar se era doutrina, ele ainda prejudicou os outros dois. E mesmo tendo multiplicado os talentos, poderia ter feito muito melhor. Vocês conseguem perceber como tudo tem um simbolismo, uma simbologia para as palavras de Jesus, desde a mais simples. Gente, quanta simbologia temos no Pai Nosso. Olha essa simbologia nesta parábola dos talentos. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E olha, esse livro está em casa há tempo. A gente fala, você lê, quando você lê de novo, você fala que parece que não leu. Realmente parece que eu não li. Aí ele ainda falou: Senhor, mas por quê? Por que tamanho rigor se a tua lei é de justiça e misericórdia? Então, os servos do Senhor, os assessores do Senhor, conduziram esse servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo árcere da justiça. Gente, isso me tocou lá no fundo.
simples, no simples está o mais complexo. Para ele que não conhece, quantas vezes eu já ouvi esta frase? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Mas olha isso aí agora. Para ele que não conhece, a justiça vem como misericórdia. Mas para quem conhece e não executa, a misericórdia vem em forma de justiça. E é isso que eu convido vocês nesta noite e nas futuras noites a refletir. Quanto temos em nós o cego, o coxo, o corrupto, e precisava ser curado por Jesus. Ele bate a nossa porta todos os dias. Quantos natais nós já passamos? Será este ano eu consigo ter um Natal com Jesus? Vamos pensar sobre isso. E eu desejo, e cada um de vocês, cada um de nós, possamos comemorar daqui para frente todos os dias como sendo o Natal de Jesus. Vamos fazer nossa prece então em agradecimento ao Pai Criador. E ao nosso mentor, por ter nos concedido esta oportunidade de compartilhar esta pequena fração de consciência com vocês. E para isso, vamos fazer como Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Obrigada, boa noite a todos e Feliz Natal. Feliz Natal.